Vamos palestra. continuar agora. Bem, amigos, renovação em Deus, renovação aqui no Senhor. Falei a vocês sobre ser renovado como a águia e a renovação do crente. Por que eu estou falando sobre águia? Porque a águia, assim como o crente, eles precisam de renovação, porque existem épocas em que nos tornamos muito frios. Existem épocas em que muitos crentes acabam ficando apáticos e insuportáveis. Tem crente que é insuportável. Por quê, pastor? Que isso, pastor? É verdade. Tem crente que esfriou demais na fé. Tem crente que não está mais louvando ao Senhor, não está lendo mais a palavra. Tem crente que não ajuda mais na igreja. Tem crente que não devolve mais os santos dízimos e as ofertas. Tem crente que esfriou na fé, se tornou apático e insuportável. Tem crente, às vezes, que é insuportável em casa. Puxa, é crente, mas é insuportável. Ninguém aguenta essa mulher, ninguém aguenta esse homem. Insuportável em casa. Tem crente que é insuportável na igreja. Vixe, alguns pastores falam: Meu Deus do céu, eu vou ver o fulano de tal. Vixe, o pastor até se benze, né? Para poder ir falar com o irmão lá. Meu Deus, agora vai, agora na hora de nossa morte, amém. É um fato de que tem crente que está ali apático, frio. Crente, às vezes, perseguindo outro crente. Isso existe por quê? Porque, de fato, assim como a águia, tem muito crente que precisa de renovação. Às vezes, olhamos para a igreja e vemos alguns irmãos que fazem mais coisas. Irmão Camaleão, né? Ele faz mais coisas que os não crentes fazem. Lembre-se que o próprio Cristo falou isso de Jerusalém. Olha, se fossem feitos os milagres que foram feitos aqui em Jerusalém, se fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles estariam salvos. Vocês estão diante do Rei da Glória, vocês estão diante de Deus e não conseguem ver o Senhor. Sabe o que estava acontecendo com Israel? Eles estavam frios. Eles estavam ali perdidos, eles estavam apáticos na sua pregação da fé. Tanto é que a perseguição que houve em Israel fizeram com que eles saíssem para que eles pudessem pregar o evangelho para outras pessoas. É possível que talvez a igreja só se levante mais, muitos crentes só se levantem mais, quando esses mesmos cristãos começarem a serem perseguidos. Às vezes eu penso e oro e espero, Senhor, que venha então essa perseguição aos cristãos logo. Por quê? Porque se for assim, se só assim nós vamos nos levantar, então que venha logo, para que o fim venha logo e nós encontremos contigo. Porque é muito ruim, às vezes, eu não sei você, mas às vezes é preferível ter alguém que você sabe que é inimigo seu, alguém que é amigo seu, mas ter alguém que não é nem quente, nem frio, ter alguém que diz que é seu amigo ali na sua frente, cumprimenta você, mas depois apunhala você por trás, esse é o pior tipo. Às vezes é preferível você saber, não, com aquele fulano eu não me meto, com aquele Beltrano eu gosto demais. Mas e os que estão frios? Os que estão apáticos? Os que estão mornos? Como ficam? Bem, esses são os crentes que nós vamos conversar hoje. No trabalho, por exemplo, tem muito crente que é insuportável. No trabalho tem muito crente apático quanto às questões da fé. Lembre-se que dentro do trabalho você é o quê? Você é somente uma pessoa que está disfarçada ali. Você de fato é crente, você de fato quer levar outros para o céu. Você de fato quer ir para o céu, mas você está trabalhando ali na terra, nas coisas aonde você trabalha, como uma espécie de disfarce, porque de fato você é um agente de Deus no meio daquele povo. Por isso que quando olhamos aqui, crente que é insuportável no trabalho, na casa, na igreja, nas demais atividades sociais, é apático. Crente não tem um amigo, não fala com ninguém, faz de tudo para nem falar com os outros. Crente não é assim. Talvez você esteja enfrentando alguns problemas e você precisa cuidar. Por que falo isso? Porque o crente precisa de renovação. Assim como falei ontem a vocês do exemplo da águia que se renovou, o crente também precisa de renovação. Já não estamos nos alimentando mais da palavra de Deus. Eu conto no dedo, uma vez, fazer um teste, né? Com o pessoal, falou assim: olha, você é crente, né? Adventista, quais são as 28 doutrinas que você acredita? Aí o crente diz: olha, eu acredito nisso, 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 nisso. O crente chegou até mais ou menos o 10, a 10ª crença, mas ele não consegue dizer de fato
as 28 crenças que ele acredita. Faz um teste você não é crentão? Faz um teste você aí. Quantas doutrinas você consegue proferir que você julga acreditar quando você foi batizado, você disse sim a essas crenças, as 28 crenças. É um fato de que muitos já não estão mais se alimentando da palavra de Deus. Passam o dia todo sem buscar a face de Deus, passam o dia todo sem estar buscando a sua palavra, não oram mais. E o fato de não nos alimentarmos mais da palavra de Deus, como fazíamos antes, e precisamos, de fato, urgentemente dessa chamada de reciclagem espiritual. O crente não lê mais a palavra de Deus, não estuda mais a palavra, ele não está mais diante da presença do Senhor, e é um fato de que essa reciclagem espiritual muitos estão precisando hoje. Esse é o melhor momento para você fazer a autoavaliação agora de manhã. Parar um momento e falar assim: meu Deus, quando foi a última vez que eu li a Bíblia? Quando foi a última vez que eu fiz um jejum? Quando foi a última vez que eu busquei a face do Senhor? Hoje é um dia para você avaliar. Eu digo isso porque essa autoavaliação na sua própria vida vão te fazer entender como é que estão as coisas na sua vida. Como é que estão as coisas espirituais em você. E como a águia, de acordo com o texto bíblico aqui, nós devemos nos submeter ao processo de renovação espiritual. A águia não se submete depois dos 40, aquele processo que conversamos ontem. Você também precisa se submeter ao processo de renovação espiritual, renovação de sua própria vida. É um fato de que algumas pessoas vão precisar ralar a sua boca na rocha, como como é que é o nome? A águia faz. Ela rala o bico na rocha para trocar o bico. Algumas pessoas precisarão fazer isso. A rocha eterna é Cristo. É possível que você precise santificar sua boca. É preciso que você precise santificar os seus lábios, porque você está cantando música que não louva a Deus. É preciso que você tenha que se santificar, porque a águia, ela vai lá e rala o bico dela na rocha. É possível que você tenha que ralar o seu bico na rocha eterna, que é Cristo, como diz Isaías capítulo 26, versículo 4. Deus, a rocha eterna. É necessário que você se humilhe diante do Senhor, na presença dele. É necessário, sim, e só assim as pessoas notarão que estamos diferentes quando nós mudarmos nosso linguajar, porque às vezes você diz que é crente, mas está tão frio que dentro de casa ninguém te vê como crente, porque teu linguajar não é de crente, tuas atitudes dentro de casa não são de crente. Você vai precisar ralar a sua boca na rocha que é Cristo. Você de fato vai precisar sim fazer e ficar na presença de Deus para que as pessoas também notem que você foi renovado, você está diferente. E as pessoas notarão isso. Assim como elas notam que você é insuportável, elas também vão notar que você foi modificado pela presença de Cristo. Assim como a águia, ela é renovada, ela é notada ali pelas demais águias como uma águia mais forte agora, renovada, você também será notado. Por quê? Porque Deus irá falar com você. Deus irá tocar nos seus lábios, como fez lá com Isaías, tocando nos seus lábios e purificando sua vida. Será que não precisamos mais de purificação? Será que não precisamos mais de renovação em Deus? Será que não precisamos mais do poder do céu sobre nossa vida? Bem, eu proponho hoje, nessa manhã, que você seja renovado pelo Senhor e busque essa renovação e clame por essa renovação e peça por essa renovação, porque Deus está disposto a modificar você assim como a águia o faz. Aprenda, ao menos com os animais. Sabe, queridos? A Bíblia diz que a renovação do bico da águia ali fala sobre essa renovação do nosso apetite da palavra de Deus. Jeremias é um autor bíblico. Jeremias capítulo 15, versículo 15. Ele vem falando para a gente justamente sobre essa renovação. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Jeremias 15, versículo 15. Diz o seguinte, deixa eu abrir aqui agora. Jeremias 15, versículo 15. Então eu respondi: Ó Senhor, tu és que sabes, lembra de mim e ajuda-me.
Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os inimigos para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Veja, querido irmão, que o texto bíblico declara, versículo 15 e 16. Tu falastes comigo, e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Veja, irmãos, que o texto bíblico declara que Jeremias, ele fez o quê? Ele se renovou em quem? Em Deus. Jeremias se renova no Senhor. Você está sofrendo perseguições, você está passando por tribulação, você está tendo dificuldade. Aonde foi que ele buscou alegria? Em Deus. Mais do que buscar alegria nas coisas terrenas, eu proponho hoje a você que você busque alegria no Senhor. É um fato de que a renovação do bico da águia, que nós lemos lá no versículo principal, ela fala também da renovação do nosso apetite pela palavra de Deus. Quer você ter mais apetite por coisas espirituais? Quer você buscar mais a presença do Senhor? Então não esqueça da história da águia, não esqueça o que Jeremias fala a você. Também declara a vocês de que a renovação das penas da águia fala do mesmo revestimento do Senhor Jesus Cristo. Veja como a palavra diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. A águia não é revestida de penas? Ela não tem a proteção das suas penas? Que tal então você ter a proteção de Cristo? Que você seja revestido do Senhor, como diz Romanos capítulo 13, versículo 14. Como também fala desse despojamento ali do velho homem, da renovação do novo homem, conforme está escrito em Efésios capítulo 4. A Bíblia diz, né? Efésios capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22. Vem falando sobre essa renovação e a disposição do ser humano estar na presença do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz assim: a antiga vida e a nova vida. Versículo 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Olha como ele está falando aqui, versículo 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, é um fato de que a Bíblia declara que o crente ele precisa desse renovo, que o ser humano precisa desse renovo, como também há um despojamento ali da águia de tirar suas penas. Você, à luz de Romanos 13, precisa ter o quê? O revestimento de Deus. E agora a palavra diz que é necessário o quê? Trocar a sua natureza carnal pela natureza de Deus. Essa natureza do Senhor vai modificar. Como é que você está vendo? Como é que você está ouvindo? O que que você está falando? Como é que você está agindo? Está agindo de acordo com a natureza do Senhor ou está agindo de acordo com a natureza mais humana? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha, tem que tirar a roupa do velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Revestivos do novo homem, revestivos da força do Senhor, revestivos do poder de Deus. Paulo está priorizando tirar, se despojar do velho homem, ou seja, teu gosto, que você sabe que Deus não quer, mas é uma coisa que você quer. Então, por amor a Deus, você vai retirar o seu gosto e colocar o gosto de Deus no lugar.
Por quê? Porque a Bíblia diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, já não sou eu. Eu não sou por eu mesmo, mas eu faço aquilo que o Senhor quer, mesmo que necessariamente não seja o que eu quero. Por quê? Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu gostaria muito de fazer determinadas coisas, mas o Senhor quer que eu faça e eu subjugo a Ele. Talvez os seus olhos se encantem com um namorado, com uma namorada, mas você já perguntou para Deus se é essa pessoa, se não é? E aí então Deus fala, não é, então você vai trocar o seu gosto pelo gosto do Senhor. Tá bom, eu já vi que essa pessoa não é certa, não é direita, tem essas coisas que vão danificar o relacionamento no futuro. Então eu vou seguir mais a vontade de Deus do que o meu próprio coração. Por quê? Porque o coração é enganoso. Talvez você se engane com a beleza, com a casca, mas de fato essas pessoas vão te levar para longe de Deus. Por isso a importância de você subjugar aquilo que você gosta, que você quer, à vontade do Senhor, colocar o seu sentimento aos pés do Salvador, colocar o seu gosto aos pés de Deus, porque em Deus você será renovado. Em Deus você terá muito mais. Todo mundo que planta a sua semente na terra de Deus será muito mais próspero. Como é que é isso, pastor? Imaginemos que você seja uma pessoa que seja uma semente ruim, veio de uma família quebrada, veio de problemas emocionais, teve uma família desestruturada, e agora você pega essa semente, em vez de você jogar nesse mundão, na terra desse mundão, que é uma terra que não é fértil, joga a semente, se jogue, porque você é a semente na terra de Deus. Quando você se colocar na mão de Deus, quando você se colocar na terra do Senhor, ou pelo fato da terra de Deus ser muito fértil, você, mesmo sendo uma semente ruim, vai crescer e vai dar muitos frutos, porque não é sobre a semente em si, mas é sobre o solo que é o Senhor. Então, plante os seus sonhos, plante as suas coisas em Deus e subjugue a vontade dele. Por quê? Porque todo mundo que investe no terreno de Deus vai ter muito dividendo, vai ter muito fruto. Por isso eu declaro a vocês que essa renovação das penas da águia ali, esse revestimento que ela tem de penas, é o mesmo que Paulo declara, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Revestir-se de quê? De Deus. Você vai ter ali uma proteção, uma blindagem do Senhor. Eu também falo a vocês e concluo aqui nesses poucos minutos que me restam, Lamentações de Jeremias, né, capítulo 5, versículo 21, as Lamentações 5, 21, o profeta Jeremias, ele orou também por renovação espiritual. Jeremias orando por renovação espiritual do seu próprio povo. Talvez você precise orar por renovação espiritual do seu filho, da sua filha, do seu genro, dos seus netos. Ore por essa renovação espiritual, porque Jeremias também fez esse tipo de oração. E você, porque já tem, já foi renovado no espírito pelo poder de Deus, deve orar também por renovação espiritual para a nossa igreja, renovação espiritual no meio de nossos jovens, renovação espiritual no meio das pessoas de Deus, para que essas pessoas acordem e que elas possam ver a maravilhosa luz de Deus. Como é que faz isso? Olha o que Jeremias declarou: Convertei-vos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. É um fato de que ele ora por renovação, converter o coração a Deus novamente e seremos o que? Verdadeiramente convertidos. Renove, Senhor, como eram os nossos dias antes, quando Israel estava bem apegado a Deus. Então, talvez o problema venha para te ajudar a se renovar em Deus. Talvez uma doença que foi colocada em você, talvez uma dificuldade que você tenha, renove sua vida espiritual, porque você tem que estudar mais, você tem que se aplicar mais, você tem que, querido irmão, buscar mais a face de Deus e colocar a direção do Senhor em primeiro lugar. É essa renovação que eu proponho hoje no meu sermão. Eu termino declarando a vocês que nós conseguimos, à luz do texto aqui da palavra, né, no texto base do meu sermão de Salmo 103, e ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Veja que a gente aprende através desse texto bíblico ali o processo de renovação de uma águia. Nós aprendemos tanto ontem quanto hoje. E o Senhor, ele está pronto para renovar a vida do crente. Deus está pronto para ajudar você,
para renovar você, tanto as suas forças físicas, quanto também as suas forças espirituais. Deus quer renová-lo. O Senhor faz forte ao cansado, diz a palavra. O Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Diz Isaías capítulo 40, versículo 29. Que você também seja fortalecido e renovado no dia de hoje. Que haja abundância de vida em você. Se você está precisando de forças, Deus pode renová-lo. Deus pode, melhor dizendo, multiplicar. Lembre-se que renovação é um pouco, multiplicação é muito. Então Deus pode multiplicar as suas forças ao que não tem nenhum vigor. Se não tem vigor espiritual, se não tem vigor físico, se não tem vigor na sua vida emocional, se não tem vigor na sua vida do trabalho, se você não está vendo sentido na vida, Deus pode renovar você. Quer você ter essa renovação? Então eu convido você a se unir conosco em oração e buscar essa renovação, esse bálsamo que vem do céu. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo esteja com você. Vamos orar?